Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa livezinha de proposição. Lembrando que aqui está mais voltado para o pessoal do INSS, que o nível é mais pesado, certo? A banca examinadora e a CESP, ok? Devagarzinho aqui. Primeira questão. Na lógica proposicional, a oração Antônio fuma 10 cigarros por dia. Logo, a probabilidade dele sofrer infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que é não fumante. Representa uma proposição composta. Quais são, meus amigos, as características de uma proposição? Proposição composta é aquela que tem mais de uma ideia, é aquela que tem conectivo. Não esquece. Característica da proposição composta, ela apresenta mais de uma ideia, ela tem o quê? Equitivo, certo? No caso aqui, vale a pena chamar a atenção também que esse logo, ele faz a mesma função, certo? Quando ele diz Antônio fuma 10 cigarros por dia, logo, a probabilidade dele sofrer infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que é não fumante, é a mesma coisa de eu dizer, se Antônio fuma 10 cigarros por dia, então a probabilidade dele sofrer um infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que é não fumante. É a mesma coisa. Então, logo, faz a mesma função. Então, eu tenho um conectivo, né? Ó. Meu conectivo aqui, no caso, seria o se. Então, eu também tenho mais de uma ideia. Antônio fumar 10 cigarros por dia, primeira ideia. A probabilidade dele sofrer infarto é 3 vezes maior que a de Pedro, que é um não fumante, também é outra ideia, no caso, a segunda. Então, nós temos mais de uma ideia, temos conectivo. Já que nós temos mais de uma ideia, temos conectivo, a proposição é o. Como a CESP diz que a proposição posta, a questão está certíssima, certo? A questão está certíssima. Para 2, quadrix. As frases Caio é muito habilidoso com espada, circula a exclamação. Você é um ninja, circula a interrogação. Não são exemplos. Pega o bizu. Proposição diferente de sentença aberta. Proposição diferente de sentença aberta. O que é que vem a ser a proposição? É toda aquela sentença declarativa onde eu consigo jogar um verdadeiro ou falso. Já a sentença aberta, eu não consigo jogar esse verdadeiro ou falso. Então você tem uma sentença. Dá para jogar um verdadeiro ou falso? Dá, professor. Proposição. Tu tem uma sentença. Dá para jogar um verdadeiro ou falso? Não, professor. Dá para jogar um verdadeiro ou falso, não. Então trata-se de uma sentença aberta. Tá certo? Que não é proposição, é sentença aberta. Que não é sentença aberta, é proposição. Então, a partir do momento que ele diz que não são exemplos de proposição, ele está dizendo que elas são sentenças abertas. A questão está dizendo que elas são sentenças abertas. Vamos lá. A primeira é uma frase exclamativa e a segunda é uma frase interrogativa. Pega o bizu. Frases interrogativas. Frases exclamativas. Você não consegue jogar um verdadeiro ou falso, certo? Em cima de frase interrogativa e frase exclamativa, você não consegue jogar um verdadeiro ou falso. Como você não consegue jogar um verdadeiro ou falso, trata-se de sentenças o quê? Abertas. Trata-se de sentenças abertas. Legal? E é exatamente o que ele disse, que não são proposições. Não são proposições, são sentenças abertas. A questão está certíssima. Frase interrogativa e frase exclamativa será das sentenças abertas. Por quê, professor? Eu não consigo jogar um verdadeiro ou falso. Legal? Terceira,
CESP. A sentença. O reitor declarou estar contente relacionadas à educação superior adotada pelo governo do seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil. Ele diz que é uma proposição simples. Veja bem, o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotada pelo governo do seu país é a primeira ideia. Está contente com os rumos atuais do movimento estudantil é outra ideia. Então nós temos aqui mais de uma ideia. Nós temos mais de uma ideia. Nós temos aqui no caso, tem o que? Conectivo. Então se tem mais de uma ideia, se tem conectivo, trata-se de quê? Proposição. Trata-se de proposição. Como a questão diz que é simples, a questão está aqui errada. Errada. Porque aqui é o seguinte, ó. O reitor declarou estar contente relacionadas à educação superior adotada pelo governo do seu país é uma ideia. Está contente com os atuais do movimento é outra ideia. Mais de uma ideia e ainda apresenta. Trata-se de um. Ele diz que a proposição é a questão está errada. A questão está errada. Tá legal? Vamos para a próxima. Quarta. Julgo itens subsequentes relacionados à lógica proposicional. A sentença. A presença de um órgão mediador e regulador das relações entre empregados e patrões é necessária em uma sociedade que busca a justiça social. Ele diz que é uma proposição. Quais são as características da proposição simples? É aquela que tem uma só ideia, é aquela que não tem. Então, mais uma vez, quais são as características da proposição? Uma só ideia e não tem o que? Conectivo. Uma só ideia e não tem aqui. O problema é que a maioria das pessoas, dos concurseiros, dos candidatos, acham que o I sempre vai ser um conectivo. E não vai. Presta atenção. Anibia são amigos há muito. Anibia trata-se de jeito que anibia seria um sujeito composto. São amigas há muito tempo. Eu tenho apenas uma ideia. Eu tenho apenas uma ideia. Então, no caso aqui, seria uma proposição que seria uma proposição. Certo? Então, o I nem sempre é conectivo, que é o caso aqui, ó. A presença de um órgão mediador e regulador das relações entre empregados e patrões é necessária em uma sociedade que busca só tem uma ideia, tem um conectivo. A presença desses órgãos entre empregados e patrões é necessária em uma sociedade que busca a justiça social. Só tem uma ideia, não tem um conectivo. Semelhante a esse exemplo. Certo? Ok? É semelhante. Então, trata-se de uma proposição simples. Uma questão de ser uma proposição. Questão de... Não esquece, o I sempre será conectivo. Certo? Ok? Vamos para frente. Quinta, ele fala em lógica bivalente. Pega o bizu. A lógica bivalente obedece aos três princípios fundamentais. A lógica bivalente obedece aos três princípios fundamentais, que seriam o princípio do terceiro excluir, princípio da não contradição
e o princípio da identidade. Certo? Não esquece, a lógica bivalente, ela obedece aos três princípios fundamentais. Obedece aos três princípios fundamentais, que seriam o princípio do terceiro excluído, o princípio da não contradição, o princípio da identidade. Certo? Professor, por que lógica bivalente? Bi, 2. Valente, valores lógicos. Caso verdadeiro e falso. A lógica bivalente é a lógica que trabalha os dois valores lógicos, verdadeiro e falso. Tá certo? Então, a lógica bivalente, ela obedece aos três fundamentais. Seria o princípio do terceiro excluído, que é que diz? Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa. Não há uma terceira opção. Princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o princípio da identidade. Uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Certo? Então, a lógica bivalente obedece aos três princípios fundamentais. Só que aqui ele diz que a lógica bivalente não obedece ao princípio da não contradição. A questão está o quê, meus amigos? Errada. A questão está errada. Certo? Porque, no caso, a lógica bivalente, ela obedece aos três princípios fundamentais. Como a gente está dizendo que não obedece, a questão está errada. Ok? Sexta, diz o seguinte. Na lista de frases apresentadas há exatamente duas proposições. Bem, ele está dizendo isso aí. Vamos analisar para ver se o que ele disse está certo ou está errado. Certo? A frase dentro destas aspas é uma mentira. Para mim, ele enrolou e acabou não dizendo nada. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Qual é a base de sustentação que eu vou ter para jogar um verdadeiro ou falso aí? Nenhuma. Trata-se de sentença. A frase dentro destas aspas é uma mentira. Ele falou e não disse nada. Não dá para rogar um verdadeiro ou falso. Sentença aberta. Segunda sentença. Diz assim. A expressão x mais y é positiva. Eu sei quem é o x? Não. Eu sei quem é o y? Também não. Como eu desconheço os valores de x, não dá para jogar um verdadeiro ou falso. Também aberta. Também. Trata-se de uma sentença aberta. Certo? Próximo exemplo. Valor de raiz de 4 mais 3 é igual a 7. Dá para jogar um verdadeiro ou falso? Dá para jogar um verdadeiro ou falso. Trata-se de proposição. Certo? Próximo exemplo. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Dá para jogar um verdadeiro ou falso? Dá. Então, também é proposição. Também. Certo? E a próxima, o que é isto? Frase interrogativa. Comentei nesse instante. Frase exclamativa e frase interrogativa não dá para jogar um VUF. Como não dá para jogar um VUF, trata-se de sentença. Então, na verdade, aqui nós temos quantas proposições? Duas, né? Essa e essa. A CESP disse que eram quantas? A questão está certíssima. A questão está certíssima, ok? Vamos para a próxima. Sétima. A frase: no ano de 2007, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação ao ano de 2006. Ele diz que é uma sentença aberta. O índice de erro dessa questão é altíssimo. As turmas que eu levei essa questão para discutir, a maioria errou. Certo? Preste atenção. A frase, no ano de 2007, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação ao ano de 2006. É uma sentença aberta. O índice de criminalidade da cidade. Eu pergunto, cidade?
no ano de 2007, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação a 2006. É uma sentença aberta. Quando ele fala, em 2007, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação a 2006. Criminalidade da cidade. Que cidade? Não sei. Eu não sei de que cidade eu estou falando. Como eu não sei de que eu estou falando, eu não consigo jogar um verdadeiro ou falso. Como eu não consigo jogar um verdadeiro ou falso, trata-se de quê? Sentença aberta. Trata-se de sentença aberta, correto? Como ele disse que é uma sentença aberta, a questão está o quê? Certíssimo. Pessoas, se ele dissesse assim, um ano 2022, o índice de criminalidade de Fortaleza caiu em relação ao ano de 2000. No ano de 2022, o índice da criminalidade de Fortaleza caiu em relação a 2020. Ele disse qual era a cidade. Ó. O índice de criminalidade. Quando ele fala em 2007, o índice de criminalidade da cidade caiu pela metade em relação a 2006, não sei de que cidade ele está falando. Portanto, eu não posso jogar um verdadeiro ou falso. É uma sentença certa. Agora, bastava eu trocar da cidade, botar o nome Fortaleza, Caucaia, Rio Grande do Sul, São Paulo. Aí sim. Aí daria para jogar um VUF. Caso aqui. Caso da questão em si. Eu não sei de que cidade eu estou falando. Não dá para jogar um VUF. Beleza? Oitavo. A seguinte proposição. Ninguém ensina ninguém. É um exemplo de sentença aberta. Pessoal, cuidado. E as proposições nem sempre vão vir bonitinho daquele jeito, não. Ana é inteligente. Carlos é fiel. Não. Veja bem, concentra. Ninguém ensina ninguém. Esse caso aqui, podemos atribuir valor lógico. Verdadeiro ou falso. Concentra. Ninguém ensina ninguém. Dá para jogar um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, representa, no caso, o quê? Uma proposição. Ninguém ensina ninguém. Dá para jogar um verdadeiro ou falso. É uma proposição. E se eu quiser esticar a baladeira, é uma proposição o quê? Falsa. Nós temos vários professores que ensinam milhares, milhões de pessoas por aí afora, tá certo? Então, ninguém ensina ninguém. Não consigo atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso. Então, trata-se de uma proposição. E ainda posso dizer que é uma proposição falsa. Não é que ninguém ensina ninguém. Não existe. Então, seria uma proposição falsa. Como ele disse que é uma sentença aberta, a questão está o quê? Errada. A questão está errada. Legal? Nona. CESP. Ele foi o melhor aluno de matemática. Deus te perdoe. Ele diz que são sentenças o quê? Abertas. Ele diz que são sentenças abertas. Vamos devagarzinho. Primeiro, ele foi o melhor aluno de matemática. Pessoal, quando você utiliza um desses pronomes, isso, aquilo, ele, ela, quando eu uso um desses pronomes, isso, isto, aquilo, ele, ela, por eu não saber de quem eu estou falando, eu não consigo jogar um verdadeiro ou falso. É uma... Ele foi o melhor aluno de matemática. Ele quem? Não sei. Eu não sei de quem eu estou falando, não dá para jogar um verdadeiro ou falso. Trata-se de uma sentença aberta. E Deus te perdoe. Deus te perdoe é um desejo. Quando você diz, ó, boa sorte, feliz aniversário. Quando você deseja algo a alguém, Deus te perdoe. Quando você deseja algo a alguém, eu não consigo jogar um verdadeiro ou falso.
Por isso, também é considerado uma sentença aberta. Então, na verdade, ambas são sentenças abertas. Foi o que a questão disse. Foi uma questão, tá? Certíssima. A questão, tá? Certíssima. Ok? Para a última. E essa questão aqui, olha, a CESP ela traz coisas que nenhuma outra banca traz, né? E com relação a essas questões envolvendo proposições, às vezes você tem que levar mais para o lado do português do que para a lógica propriamente dita. Essa é uma. Com relação às proposições lógicas, o ser humano precisa se sentir apreciado, valorizado para crescer com saúde física, emocional e psíquica. É uma proposição simples. Pessoal, pega o bizu que vai usar na CESP. Para que eles anulam o verbo subsequente. Para e o que eles anulam o verbo subsequente. Tá certo? Então, o ser humano precisa se sentir apreciado e valorizado para crescer com saúde física, emocional e psíquica. É uma proposição sim. Eu tenho aqui uma ideia única. Apesar dela ser grande, né? É uma ideia única. O ser humano precisa se sentir apreciado e valorizado para crescer com saúde física, emocional e psíquica. Esse para e esse que, eles anulam o verbo subsequente. Certo? Se você dissesse, o ser humano precisa se sentir apreciado e valorizado para crescer com saúde física, emocional e psíquica. Esse para anula o verbo subsequente que é crescer. Então, na verdade, aqui eu teria uma ideia única, né? Ele precisa se sentir apreciado e valorizado para crescer com saúde física, emocional e psíquica. Quando vier o para o que, ele anula o verbo subsequente. Eu vou ter uma ideia. Eu vou ter uma ideia única, certo? Porque o ser humano precisa se sentir apreciado e valorizado, seria meu sujeito, né? E como para ou que anula o verbo subsequente, só tem uma ideia. É a única proposição sim. A questão está certa. Então pega esse bisu para as questões da CESP. Beleza, pessoal? Bem, encerrando aqui o nosso vídeo falando voltado para quem vai encarar a banca CESP. INSS seria uma delas. Espero que possa ter contribuído para vocês, tá certo? E é resolver muitas questões para a gente chegar no nível. Beleza? Valeu!